o Evangelho de Bartolomeu, em que Bartolomeu conta que o Jesus ressuscitado apareceu para ele, Bartolomeu, e Bartolomeu então chora e pede desculpas, dizendo: mestre, desculpe, quando você foi preso, eu fui covarde, eu tive medo, eu fugi. Porque só quem de fato ficou perto de Jesus foi João. Os outros apóstolos correram. Bartolomeu foi um deles. Mas nesse livro ele diz: mas eu fiquei olhando para ti de longe e te vi preso na cruz. Mas de tanto chorar, de vez em quando eu enxugava meus olhos. E em uma das vezes em que eu fui enxugar meus olhos, quando voltei a olhar para a cruz, mestre, você havia desaparecido. Esse campo da geopolítica cósmica, se você puder falar um pouco sobre isso. Jesus é a maior fonte dessas informações, ainda que ninguém na cristandade consiga perceber o teor da afirmação que eu estou fazendo. Por que eu digo isso? Porque Jesus, quando esteve entre nós, ele, ao longo da sua vida, ele foi conhecido como Jesus, o cara lá da Galileia, o Galileu. Depois que Jesus morreu, aí foram criadas mais duas faces para ele. O Jesus morto, ressuscitado, foi atrás de Saulo de Tarso, pedir para Saulo parar de perseguir os cristãos, e Saulo então se autorreforma, assume o nome de Paulo no seu batismo cristão, e Paulo começa a falar de Jesus sem nunca ter se encontrado com ele em vida. Aí começa a criar uma face de Jesus, que é Jesus o Cristo. Jesus, enquanto esteve vivo, nunca foi chamado de Jesus Cristo, porque o nome Cristo só surgiu depois em grego, depois da morte de Jesus, quando Paulo se referia a ele como sendo o ungido, que significa Cristo. E Paulo criou diversas igrejas com a teologia da salvação e da doutrina da justificação pela fé que ele, Paulo, inventou. Jesus nunca abriu a boca para falar em salvação e Jesus nunca disse que seria dado a cada um de acordo com sua fé. Muito pelo contrário, ele disse que era de acordo com suas obras. Mas, ou seja, Paulo, com toda a boa vontade, criou várias igrejas com a face de Jesus, o superstar, ou seja, Jesus Cristo, o Salvador. Os apóstolos de Jesus, depois que Jesus morreu, eles não criaram nenhuma igreja, a não ser a de Jerusalém, e era só para judeus. Aí surge um terceiro Jesus, que é o Jesus ressuscitado, e agora eu chego na geopolítica, Sim. que chamou Maria de Madalena e alguns dos seus ex-discípulos, e aqui ele começa, como ressuscitado, a contar diversas histórias, ou seja, a apresentar uma nova revelação em que a maioria dos livros que no primeiro século pós-morte de Jesus surgiram foi desse terceiro grupo. O primeiro grupo não escreveu nada. O primeiro grupo só veio escrever os primeiros evangelhos 30, 40 anos após a crucificação de Jesus. Olhem bem. Os primeiros evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas surgiram 30, 40 anos depois da crucificação de Jesus. Paulo, sim, começou a produzir epístolas porque eram as respostas que ele mandava para as igrejas que ele criava. Isso no primeiro século, tá? Do cristianismo. Mas aqui, Jesus ressuscitado, logo após a morte dele, começou a ditar para Maria de Madalena e outros discípulos diversos livros. Nesses livros, Jesus revela o problema da geopolítica cósmica. Em um dos livros, em que o Jesus ressuscitado conversa com o seu irmão Tiago, já que Jesus de fato nasceu, Maria era virgem quando o concebeu, mas depois de Jesus nascido, Maria teve relações naturais com José e teve lá filhos e filhas, e Tiago seria o irmão mais velho depois de Jesus. E Jesus, nesse livro considerado apócrifo pela Igreja Católica, que surgiria lá no século IV, o Jesus ressuscitado explica para o seu irmão Tiago: ó, Tiago, quando você morrer, os arcontes, que são donos do primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, eles não querem dar a minha vestimenta,
que me foi prometida desde todo sempre, desde as revelações de Enoque, Sim. porque eu sou o suzerano criado para governar. Só que eles não querem mais me dar essa vestimenta. Então eles vão tentar prender você e prender outros. Ou seja, em livros hoje chamados gnósticos e foram encontrados em 1945 em Nag Hammadi, esses livros foram produzidos aqui, com Jesus ressuscitado, ditando para Maria Madalena. Então Jesus falou na geopolítica de que arcontes que dominavam a vida na Terra e que haviam aprisionado, inclusive as almas dos humanos. Aí aqui você pega um outro livro chamado o Evangelho de Bartolomeu, em que Bartolomeu conta que o Jesus ressuscitado apareceu para ele, Bartolomeu, e Bartolomeu então chora e pede desculpas, dizendo: mestre, desculpe, quando você foi preso, eu fui covarde, eu tive medo, eu fugi. Porque só quem de fato ficou perto de Jesus foi João. Os outros apóstolos correram. Bartolomeu foi um deles. Mas nesse livro ele diz: mas eu fiquei olhando para ti de longe e te vi preso na cruz. Mas de tanto chorar, de vez em quando eu enxugava meus olhos. E em uma das vezes em que eu fui enxugar meus olhos, quando voltei a olhar para a cruz, mestre, você havia desaparecido. Para onde você foi? Aí Jesus diz: ah, Bartolomeu, eu dei 500 passos em direção ao inferno. Nossa. E fui ter com os dois donos do inferno, Belial e Hades, ou Reides, o irmão de Zeus. Uhum. E lá eu libertei todas as almas que esses dois arcontes estavam prendendo desde o tempo de Adão, porque eles dominam a situação do planeta Terra e de todo mundo que vive aqui. Finalmente eu consegui liberá-los, mas eles não reconhecem a minha autoridade. Ou seja, finalizando, senão a gente vai ficar falando só nesse assunto. Não, imagina, tá Maravilhoso. Essa geopolítica cósmica você encontra nesses livros que Jesus, ressuscitado, revelou coisas que, quando ele estava vivo, ele não falou, porque a sua ingenuidade humana não sabia. Ele só percebeu isso no estado de ressuscitado. Esses livros aqui eram os livros mais lidos de Jesus. Só que, no século IV, quando Constantino se transforma em cristão, quando o Império Romano para de perseguir o cristianismo e transforma o cristianismo na religião católica apostólica romana, no ano 376, Atanásio, bispo de Alexandria, ajudando a Dámaso, que seria o primeiro papa, que era o bispo de Roma, que jogou lá politicamente para ser papa, o que é que eles fizeram? Mandaram destruir todos os livros chamados apócrifos. Eles chamaram Jerônimo de Alexandria, entre os anos 382, 372, 388. A turma ficou estudando lá, depois do Concílio de Nicéia, em 325, e resolveram que o Novo Testamento seria composto só de 21 livros. As 21 epístolas, os 4 evangelhos que Irineu havia escolhido, o Ato dos Apóstolos e o Apocalipse. Na época existiam mais de 4.000 evangelhos sobre Jesus. Que não entraram na Bíblia. Nunca. Dessa parte que não entrou na Bíblia, esses livros chamados gnósticos, que Jesus ressuscitado tinha ditado a Madalena e a outros no primeiro século, os monges do monastério de São Pacômio, no Egito, estavam traduzindo para a linguagem copta, quando Atanásio, bispo de Roma, mandou o Império Romano destruir esses livros. Esses monges souberam, esconderam esses livros lá em Nag Hammadi, no Egito, no ano 376. E só foi agora. Aí, em 1945, foram descobertos. Nossa. Então, assim, vejam como a história é trágica e como ela esconde fatos importantes, e nós ficamos infantilizados numa visão de que Jesus falou em salvação, ele nunca falou nisso. De que Jesus veio nos salvar, morreu para nos salvar, ele nunca falou isso. Mas a exegese bíblica que surgiu com os padres da Igreja Católica
quando formularam as suas teologias, ou seja, explicações lógicas para o que se acredita, esse tipo de coisa ficou sendo tida como verdade e até hoje as pessoas acreditam nisso. Mas isso nos infantiliza, porque está longe de ser verdade. É uma crença, Uma precisa ser ilusão. respeitada, mas termina sendo um transtorno cognitivo, uma ilusão.